O objetivo deste trabalho é mostrar de forma clara quais são os procedimentos usados para a prevenção de acidentes de trabalho nas indústrias farmacêuticas. O nosso tema foi abordado para informar a importância da segurança do trabalho nas indústrias farmacêuticas. A origem da indústria farmacêutica no Brasil se deu por volta dos anos 30. Naquela época, os medicamentos eram produzidos por laboratórios de pequeno porte. As grandes empresas começaram a produção de medicamentos no Brasil por volta dos anos 50. Geralmente eram empresas nacionais e com pouca preocupação com a segurança do trabalhador. Nos anos 80, com os avanços tecnológicos e com a crescente produção de medicamentos, atraiu-se para o Brasil as empresas norte-americanas e as europeias. Nessa mesma época, começou-se a ter uma maior preocupação com a segurança do trabalhador. Nos anos 80, já com a supervisão da Anvisa, se teve um avanço na produção de medicamentos e também na aplicação com a aplicação das NRs. A partir deste momento até os dias de hoje, as medidas de prevenção da indústria farmacêutica têm sido extremamente eficazes. Oi, vocês sabem quais são os processos para a criação de um medicamento? Desde o início dele até a chegada às prateleiras das farmácias, este processo não é simples. Requer, além de muita pesquisa, investimento em tecnologia e uma bateria rigorosa de testes, tanto em animais quanto em humanos, para que este medicamento possa ser administrado com segurança à população. Suponhamos que a doença a ser tratada seja causada por um vírus. O primeiro passo está em criar uma molécula, cuja função seja de inibir o funcionamento de alguma enzima essencial à sobrevivência ou à reprodução desse agente patogênico, no nosso caso, o vírus. Com a ajuda de software de computadores, eles fazem a modelagem, planejamento e a química das substâncias nessa molécula. E por último vem a avaliação dessa molécula, onde novamente são feitos testes em animais e humanos, seguindo rigorosas normas éticas. E só depois de todos esses testes é que esta molécula pode ser submetida à aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Para chegar ao comprimido que todos conhecem, outros profissionais entram em ação, os farmacêuticos especializados em criar formulações. E aí vem mais testes nesse medicamento. Lembrando que todo este processo pode durar mais de uma década até a aprovação pelos órgãos competentes, no caso do Brasil, a Anvisa. Após concluído todos os testes, tendo a aprovação da Anvisa, é que esse medicamento vai para a indústria, onde ele será produzido em grande escala. E agora que entendemos como é a criação de um medicamento, vamos falar sobre a saúde e segurança dos trabalhadores dentro da indústria, onde ele é fabricado. Específico na indústria farmacêutica é a exposição a substâncias químicas ativas nas diferentes fases do processo de fabricação.
Na produção industrial são frequentes os casos de pequenos acidentes do tipo de lacerações, equimoses e queimaduras. É considerado um risco para o trabalhador devido à possibilidade de fácil absorção de produtos tóxicos e surgimento de infecções secundárias. As substâncias manuseadas na indústria farmacêutica podem ser de origem vegetal, animal e mineral. Vegetais podem ser tóxicas ou transportar fungos patogênicos ou ácaros. Os trabalhadores estão expostos aos riscos químicos. Em geral, eles acontecem com o contato da matéria-prima, o produto intermediário ou com o medicamento acabado. Eles decorrem principalmente de exposição aos princípios ativos a qualquer fase do processo produtivo. A exposição a agentes biológicos, fungos, bactérias também podem ocorrer através de placas de cultivo e de animais de experimentação, que são utilizados nos processos de qualidade, avaliação e eficácia e pesquisa de medicamentos. Nos processos bioquímicos de fermentação são utilizados micro-organismos selecionados e tecnologia de microbiológicas para a produção de substâncias químicas. Outra questão relevante na indústria farmacêutica é a dos riscos ergonômicos, que geram aos trabalhadores sobrecarga físicas, problemas de posturas e lesões osteomusculares. Estes riscos são detectados principalmente no setor de embalagem, que podem ser encontrados também nos demais, tais como os laboratório, administrativo e almoxarifado. Aspectos ergonômicos de medidas preventivas poderiam incluir seleção apropriada e treinamento de profissionais para as diversas atividades, projetos ergonômicos do ambiente e considerações ergonômicas da organização do trabalho, tais como variações e interrupções de tarefas e posturas adequadas. Ainda em relação ao aspecto de postura no trabalho prolongada e ao trabalho na embalagem ou no departamento de produção. Além dos problemas orgânicos diretamente relacionados à exposição dos produtos químicos, o processo de trabalho na indústria farmacêutica acarreta riscos no âmbito da saúde, na saúde e na saúde mental. Estes riscos relacionam-se ao ajuste necessário que o trabalhador precisa fazer entre o trabalho prescrito e o trabalho real, assim como o modo devido aos ritmos impostos em setores de trabalho. Um exemplo disso são os setores onde o trabalho é realizado de modo repetitivo e rápido, e o que contribui para o surgimento de distúrbios comportamentais. Nesse sentido, procura-se detectar distúrbios que pudessem ter relações com desordens mentais provenientes de condições de trabalho na indústria farmacêutica. Para tal, utilizar um questionamento de morbidade psiquiátrica do adulto. Pode ser de modo direto, como acontece com os químicos, os farmacêuticos e os manipuladores, ou indireto, nas atividades de limpadores, guardas noturnos ou trabalhadores de manutenção, que manuseiam maquinário contaminado ou que têm contato com material derramado ou aéreo disperso no ambiente. O ambiente de trabalho adquire, assim, uma importância devido ao fato de algumas substâncias se valorizarem com a facilidade de serem aerotransportadas, podendo gerar epidemias como, por exemplo, a dermatose. A origem dessas epidemias podem ser de difícil detecção e controle. Outro aspecto a ser considerado é o grau de contaminação do ambiente de trabalho, que inclui, além de propriedades físicas das substâncias, aspectos físicos do próprio ambiente, tais como temperatura, umidade e ventilação. O tempo de exposição dos produtos químicos podem ser fator contributivo para o surgimento das doenças relacionadas ao trabalho.
potencial de toxicidade de uma substância também interfere no grau de contaminação do ambiente e por isso necessita ser bem avaliado. O desenvolvimento de sinais de sintomas de toxicidade sistêmica é determinado não apenas pela propriedade toxicológica inerente ao produto químico, mas também em sua capacidade para penetrar através da pele. Existem duas vias de absorção percutânea: a transfolicular, via folículo piloso, que é a penetração somente onde houve aplicação do produto químico, e a transpidérmica, que é a permanência entre células intercelular. Ao queimar a pele ou causar dermatite, um produto químico aumenta sua propriedade de absorção e de toxicidade sistêmica, devido à lesão da barreira protetora no extrato córneo. Ressalta-se que muitas substâncias podem produzir doenças sistêmicas, provocando dermatites clínicas. Portanto, a inflamação visível da pele não é necessariamente um pré-requisito para absorção percutânea significativa. São fatores que podem ainda promover a absorção percutânea ao contato prolongado da pele, com substâncias potencialmente tóxicas e a hidratação do extrato córneo, sob suas roupas protetoras impermeáveis a águas, particularmente quando substâncias potencialmente tóxicas entram em contato com a pele e debaixo das roupas. Quanto aos riscos para os funcionários da indústria farmacêutica, assume relevância aqueles relacionados à exposição a substâncias químicas e suas consequências sobre os trabalhadores, diz a NR9. Os outros tipos de riscos também são importantes e, de forma semelhante ao tipo químico, dependente da tecnologia empregada da organização do trabalho. Além dos problemas orgânicos diretamente relacionados à exposição dos produtos químicos, o processo de trabalho na indústria farmacêutica acarreta riscos a âmbitos da saúde mental. Esses riscos relacionam-se aos ajustes necessários que os trabalhadores precisam fazer entre o trabalho prescrito e o real. Assim, devido aos ritmos impostos em alguns setores de trabalho, um exemplo disso são os setores onde o trabalho é realizado de modo repetitivo ou prolongado. A prevenção exige um conhecimento da toxicologia e da farmacologia, ou seja, ter uma noção básica de como as substâncias químicas interagem no sistema biológico e os efeitos adversos. Na indústria farmacêutica, os riscos se concentram nas vias respiratórias, mas a pele também pode ser considerada uma rota de possíveis danos e riscos devido ao contato prolongado com as substâncias. A dificuldade da prevenção provém da falta de pesquisas no que diz respeito à quantidade de intoxicações, o que impossibilita conclusões concretas se a indústria farmacêutica tem ou não uma segurança adequada. Há também a dificuldade em saber a reação das substâncias utilizadas no processo farmacêutico com os medicamentos do uso próprio do funcionário. No entanto, é sábio afirmar que há especial necessidade de exaustores na área de trabalho, para reduzir a concentração de poeiras e vapores. Nos ambientes esterilizados, há a necessidade de EPIs e de restrita conservação, para evitar a contaminação do ar. As máquinas necessitam de proteção acústica, evitando a exposição a ruídos, e a rotação de função reduziria os problemas ergonômicos. O técnico de segurança do trabalho. O que ele deve fazer? Como ele deve agir dentro da indústria farmacêutica? Cabe ao técnico algumas funções. É sobre isso que eu irei analisar. O técnico de segurança do trabalho deve realizar projetos ergonômicos do ambiente, para que o trabalhador realize seu trabalho da melhor maneira possível, tais como variações, interrupções de tarefas e posturas adequadas. Na produção de substâncias químicas, é importante, como medida de redução de riscos biológicos nesse processo, a utilização de micróbios patogênicos, o processo em sistema fechado e o tratamento do material a ser descartado. Outro aspecto é o grau de contaminação do ambiente de trabalho.
que inclui aspectos físicos do próprio ambiente, tais como temperatura, umidade e ventilação. Por exemplo, o trabalhador que converte a substância tiotiamina em cloreto de tiamina, vitamina B1, a contaminação do ambiente pode se dar por causa da deficiência no sistema de ventilação. O técnico de segurança do trabalho deve estar atento com relação a isso. A dermatite de contato deve ser considerado um evento sentinela, servir como alerta para a melhoria de medidas de prevenção. Deve-se tomar medidas de engenharia ou substituição química para prevenir exposição cutânea. Caso a substituição não possa ser feita, devem ser adotados controles especiais para o seu manuseio ou uso de EPI adequados. Entrando no aspecto EPI, deve estar disponíveis para os trabalhadores EPI adequados, como luvas, calçados, máscaras. Caso haja exposição a pó ou poeira, óculos de proteção são os mais recomendados, a menos que o uso de protetor facial e máscara respiratória seja o mais indicado. Exame admissional periódico deve ser realizado para detectar problemas congênitos ou adquiridos que propiciem o desenvolvimento ou agravamento, tanto do problema primário como de hipersensibilidade e substâncias farmacêuticas. Deve ser investigado história prévia, pessoal ou familiar de dermatite atópica, pois em contato com a substância pode agravar a doença. Anamnese detalhada, exame médico e visita à fábrica são essenciais. Deve-se convencer aos trabalhadores que eles estão expostos a riscos. Como fazer isso? Com o uso de panfletos, vídeos, os instrumentos tradicionais de instrução. O técnico de segurança do trabalho, estando atento a detalhes como esses, irá contribuir muito para a prevenção de doenças aos trabalhadores. Estamos aqui no Sindicato dos Químicos de São Paulo com o Sr. Lorival. Ele é técnico de segurança e vai nos ajudar respondendo algumas questões relacionadas aos trabalhadores das indústrias químicas e farmacêuticas. Sr. Lorival, há quanto tempo o senhor atua na área como técnico de segurança do trabalho? Esse trabalho a gente vem fazendo aqui no sindicato há mais de 20 anos. 20 anos, né? Mais de 20 anos. Se tratar de uma categoria com muita complexidade, né? A gente vem desenvolvendo esse trabalho já há muito tempo. Entendi. E o senhor pode descrever para a gente, para nós, algumas atividades desenvolvidas pelos trabalhadores dentro das indústrias? Olha, a gente tem umas experiências aqui com convenções específicas. E quando você fala em químicos, né, sindicato dos químicos, ele vai desde o refino de petróleo até o sabão e vela. Então aqui a gente tem vários setores aqui dentro. O setor plástico, o setor do cosmético e o setor farmacêutico. Né? O setor farmacêutico é um setor diferenciado dos outros setores. Por exemplo, na indústria farmacêutica não tem aquele chamado o acidente típico, que é de mutilação. Certo. É um número muito baixo. Agora tem outros tipos de acidente e de doença relacionada com o trabalho, né? Devido ao ritmo produtivo. Os riscos que esses trabalhadores estão expostos em suas atividades, quais seriam os riscos? Assim? São o risco de contaminação, né? Que trabalha manipulando o setor do laboratório, e mais lesões por esforço repetitivo e problemas mentais, tem aparecido bastante. Problemas mentais também, né? Também. Entendi. Em relação a EPI e EPC, quais são as utilidades dentro da indústria para os trabalhadores e se existe algum procedimento de segurança aplicado em algum setor específico, além do uso de EPI e EPC? Olha, esse setor, por se tratar de um setor que
mais protegido o medicamento do que a pessoa está manipulando, né? Todos os laboratórios têm bastante equipamentos de proteções. Isso aí a gente não pode afirmar que não existe. Existem muitos EPIs, né? Mas a preocupação do fabricante é mais no produto do que na pessoa física, né? Para não contaminar o produto que está ali, que está sendo manuseado. O trabalhador ele entra no processo de produção, ele tem que trocar de roupa, trocar o calçado, tudo, né? Entendi. Bastante protegido. Tá, ok. E sobre acidentes ocorridos, o senhor pode relatar algum brevemente? O senhor soube de algum que aconteceu dentro da indústria, alguma coisa assim? Dentro da indústria, o que mais ocorre são os problemas mentais e problemas de esforço repetitivo. Isso no departamento aqui do sindicato, departamento médico do sindicato de saúde, relacionado com o trabalho. Tem aparecido muitos casos no setor farmacêutico. A gente já tentou conversar com ele junto com a Fundacentro para fazer uma convenção específica, mas não tivemos tanto sucesso, né? Entendi. A outra pergunta seria sobre os afastamentos por doenças, quais os mais comuns e frequentes. O senhor já... São essas duas que eu relatei. Tem aparecido também casos de contaminação, né? Entendi. Por se tratar de você estar manuseando produtos, mas os mais frequentes mesmo são lesões por esforço repetitivo. Certo. E para terminar aqui a nossa entrevista, o senhor poderia dar algumas dicas de segurança para os técnicos de segurança que estão se formando agora e que vão para o mercado de trabalho? Olha, a dica que eu considero número 1 é conhecer melhor os sindicatos, as atuações do sindicato, né? Porque agora nem tanto, mas no passado houve um distanciamento muito grande dos profissionais de segurança do trabalho com os sindicatos de trabalhador, né? Que eram vistos como inimigo. Na verdade, não é. Na verdade, se houver essa parceria, né? Estreitar mais os laços, dá para desenvolver um grande trabalho. O técnico de segurança está entrando numa empresa, ele está ouvindo só o lado do empregador, mas se ele procurar o sindicato de trabalhador, ele vai ver quais os verdadeiros problemas que a empresa tem. E para ele conhecendo quais os verdadeiros problemas que a empresa tem, fica melhor ele desenvolver o trabalho, ele fazer um projeto de curto, longo prazo, e assim diminuindo os impactos, né? Diminuindo os acidentes, diminuindo as doenças relacionadas com o trabalho, daí por diante. Tá bom, então, senhor. Obrigado pela atenção do senhor aí. A gente vai... Concluímos nosso trabalho com uma boa impressão sobre a indústria farmacêutica, onde vimos que para chegar na indústria atual, aconteceu um processo bem amplo que fez com que seus medicamentos sejam produzidos com rigorosas medidas de fabricação. Medidas essas que hoje estão trazendo aos seus operários alguns problemas à saúde. Percebemos que há uma carência de cuidados a serem tomados no setor produtivo, onde estão ocorrendo alguns problemas mentais e ergonômicos. Apesar do porte de empresas que administram o setor farmacêutico ser grande e estar muito preocupado na exatidão de produtos perfeitos para o consumo e em grandes quantidades, os operários dessas empresas estão sentindo o peso de trabalho em grande demanda e seus devidos cuidados. No entanto, mesmo sendo uma área onde há muitos cuidados com seus consumidores, mas também com seus trabalhadores, a indústria farmacêutica mostra estar necessitada de amplo estudo com pessoas devidamente relacionadas à área da saúde e segurança do trabalho, para que possam ser analisados e onde podem ser efetuadas mudanças que estão lesando esses trabalhadores.
Lei